pô, você é o líder da oposição, então você é influente com vários partidos políticos e tudo tal. Como que você vê se você fosse construir uma aliança pra gente fazer uma reforma política? Séria mesmo, de cabo a rabo, reformar legal. Você acha que tem, primeiro, possibilidade da oposição liderar algo nesse sentido? Tem, assim, tem coisas boas que a gente já conseguiu fazer. Acho que na legislatura passada, a gente já fez algumas mudanças importantes que, por exemplo, né, assim, mantiveram o sistema proporcional, que é esse que a gente vota nos candidatos e soma o voto deles por partido, né? Agora quase piorou, queriam fazer o chamado distritão. Eu fiquei sabendo de algo assim. Cara, o que é esse distritão? É assim, digamos, Brasília, né? O Distrito Federal elege 8 deputados federais. Né? O Rio, 46, São Paulo, 70, Brasília, 8, pelo tamanho da população. Você ia pegar os 8 mais votados de Brasília para deputado e ia transformar nos 8 deputados de Brasília. Não importa quantos votos tiveram os outros. Aí, intuitivamente, a gente pensa assim, mas tá certo, os 8 mais votados. Acontece que os 8 mais votados somaram 28% do total de votos. Os outros candidatos que não foram eleitos somaram 72% de votos. Então, 7 em cada 10 votos foram para outros que não aqueles 8. Ou seja, você estaria pegando os votos todos daqueles caras e jogando no lixo. Enquanto que o sistema da gente, ele soma tudo e elege por partido. Às vezes, tem um cara que tem 1 milhão de votos e acaba puxando o outro. Isso acontece em vários partidos de esquerda, de direita. E é por isso que os caras chamam, sei lá, tiririca. Isso, né? E existe essa distorção? Existe. Mas isso não é a regra. Isso tanto é exceção que a gente sabe os nomes. Né? Aqui em São Paulo, na eleição passada, o próprio Eduardo Bolsonaro puxou um monte de gente. Acontece. Isso, o sistema permite isso. Mas é exceção, não é regra. Não é todo mundo que é eleito por causa de um cara que teve muito voto. Mas essa galera que está sendo puxada, elas também não tiveram quase nenhum voto? Depende. Agora tem uma regra que diz assim, o cara tem que ter pelo menos 10% dos votos para eleger para aquele cargo. Então, por exemplo, aqui em São Paulo eu não lembro quanto foi o quociente, o número mínimo de votos. Lá no Rio foram 170 mil votos. Então, para o cara ser puxado por alguém, ele tinha que ter tido só ele pelo menos 17 mil votos. Uhum. Mas aí você não acaba elegendo pessoas que tiveram realmente parcelas ínfimas do voto da população, de qualquer forma? É um pouco menos do que se esperaria delas, mas é uma compensação que se faz por... Qual é a lógica desse sistema? Por que ele é o sistema mais usado no mundo, esse sistema proporcional? Porque supostamente os partidos representam visões de mundo. Sim. Uma certa forma de pensar para onde o país deve ir. Supostamente pra caralho. Sim. Aí que tá o problema, assim. Essa é uma disfunção do sistema da gente. O Brasil tem partido demais. Tem. Né? Não é razoável que a gente tenha 30, 35, 25, 20. Eu acho que assim, o que representaria de fato visões diferentes da política no Brasil? 5. Tá, já tá ótimo. 6. Nossa, nem O sei que se é tem isso aí. o interessante é que você tá falando isso, pensa de um... Vamos lá, se a gente fosse fazer uma dicotomia, tu Sim. pensa de um lado e a gente ouviu a mesma coisa de um cara que pensa do outro lado. Então parece ser Consenso. Mas esse cara do outro lado, ele pode discordar em tudo de mim na visão de mundo, mas ele tem uma visão de mundo. Esse cara, que eu posso até imaginar quem é. Mas não importa se esse cara tem uma visão de mundo. É diferente da minha, mas ou seja, ele representa uma certa visão. Faz sentido ele estar num partido. E o partido dele provavelmente representou isso nas eleições. Entendi. Entendeu? Então, assim, por que a gente concorda nisso? Porque quem é diferente, quem discorda disso, normalmente é de partido que você não sabe o que é. Você sabe o que é o partido desse cara. É você verdade. pode concordar ou verdade, discordar, é mas você verdade. sabe o que é. As pessoas que votam em mim ou discordam de mim sabem quem eu sou, sabem o que eu defendo, o que meu partido defende. Agora, a maioria absoluta dos partidos estão no governo hoje e vão estar no governo amanhã. Mesmo sendo os governos completamente diferentes. Isso não tem cabimento. É isso que o eleitor fala, cara, isso é uma brincadeira. É, com certeza. Mas a maioria é assim. É um teatro. Então acaba sendo interesse, né, Monarca? Interesse, porque o cara tá ali porque ganhou o ministério tal, porque usou a verba tal, porque não sei o quê. Isso desacredita. Aí as pessoas vão ficando enojadas. Pô, mas isso aí que você tá falando pra mim me faz pensar que a gente tem que ter uma reforma que é geralzona. Não dá pra só mudar uma peça do carro, tá ligado? Tem que mudar o carro todo. Essa mudança que a gente fez na última legislatura, ela já está começando a produzir resultados.
ela já diminuiu alguns partidos que não alcançaram a chamada cláusula de desempenho, né? Que alguns chamam de cláusula de barreira, mas o nome mais certo é cláusula de desempenho. Tiveram que ter 1,5% dos votos no Brasil para deputado federal. Na próxima eleição vai subir para 2%. Na eleição seguinte vai subir para 2,5%. Na outra vai subir para 3%. E por enquanto para em 3%. Está previsto chegar até 3%. Quando chegar a 3%, eu acho que a gente vai ter caído de 20 e poucos partidos para uns 10 partidos, 12 partidos. Aí a gente vai precisar ter coragem de fazer aumentar para 3,5%, para 4%, para 4,5% e para 5%. Aí a gente vai chegar a 5 ou 6 partidos. Aí você vai saber que o cara que está no partido... Aí não, é mais difícil ter esses partidos que ficam para cá e para lá, dependendo do governo, igual a rede, né? Que vai pra Será? lá, Eu tendo a acreditar que... Assim, eu espero que você tenha razão. Aham. Mas eu tendo a acreditar que a gente vai produzir mais centrão, não vai não? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter, assim, 2 partidos na esquerda, um mais à esquerda e outro de centro-esquerda. Tá. Acho que você vai ter um partido de centro, né, meio que pode até estar num governo ou no outro. Aham. Você vai ter um partido de direita, ou centro-direita, e um de bem à direita. Acho que é mais ou menos isso. Seria o ideal, seria o ideal. Mais ou menos isso. Que isso, a pessoa vota, não, eu quero votar aqui. E tem uma outra coisa que eu acho que mudaria também, que é o seguinte, a França tem isso, eu acho um negócio bem legal. Você votar primeiro para o executivo e depois para o legislativo. E não tudo no mesmo dia, como a gente faz, né? Hoje em dia, o cara vota assim, num governo de direita, num deputado de esquerda, num deputado de centro e um presidente de esquerda ou de direita, enfim. Aí, quando sai da eleição, é aquela confusão. Aí, qualquer governo que ganha fala assim, cara, eu tenho que governar com esse Congresso. Só que o Congresso não tem nada a ver com o governo necessariamente, né? Como é que eles fazem na França? Primeiro, você elege o presidente lá. Aí, quando você elege o presidente, os candidatos a deputado vão para as ruas, fala assim, ó, quer votar num candidato que vai apoiar o presidente fulano? Vota em mim. Ou, eu quero ser deputado de oposição a esse cara que foi eleito. Eu vou lutar contra ele. Vota em mim. Aí o eleitor vota no deputado em função do que ele quer para o país. Eu acho que isso também ajudaria a dar mais nitidez, mais clareza para o eleitor do que ele está votando, entendeu? Em quem que ele está votando, né? Porque senão também só o que está escrito no papel, se o cara analisar só aquilo ali... Isso significa que a gente teria uma... Porque assim, uma das coisas que eu penso, e eu posso estar enganado, é só, sei lá, uma suposição, é que... na verdade é o contrário do que tu falou. Eu queria que todas as eleições, inclusive as para prefeito, para vereador, fosse tudo no mesmo dia, na intenção de economizar dinheiro. Ah, tá. Mas aí, veja, você está defendendo tudo no mesmo dia, não é legislativo e executivo. Você está defendendo prefeito, governador e presidente. Tipo, você... Né? Isso é compatível, você pode fazer isso. Pode fazer de não 2 briga, anos, né? Não briga, não briga com a minha ideia. É porque hoje é 2 anos o espaço. É? É. Mas você não vota o deputado junto com o executivo? Mas aí, aí depois tem eleição para prefeito, para... Então, tinha que deixar o executivo 2 anos... Aí, executivo, eleição do executivo. Depois 2 anos, legislativo. Poderia ser. Poderia ser. Você faz todos os executivos e depois todos os legislativos no mesmo dia. É muito alto o custo da eleição? É alto, é um custo alto, assim, realmente, assim, eu não me lembro exatamente qual é o tamanho do valor que está previsto ali para o TSE. Seria relevante, 2, 3 bi. Seria relevante economizar esse... Porque assim, a minha proposta, o que eu tô falando aqui não é nem uma proposta, é só uma, sei lá, tirei do... Não, mas tem muita gente que defende isso. É? Que defende a coincidência das eleições. Né? Mas eu não sei se é relevante pro... Tipo, tem realmente um impacto no nosso dinheiro. Não, eu acho que teria, porque você reduziria o gasto, né? Você faria todas as eleições, em vez de eleição a cada 2 anos, você faria a eleição para o legislativo e o executivo no mesmo ano para todos os níveis. Então você teria eleição, digamos, de 4 em 4 anos só. Você não teria aquela eleição do meio. Né? Sim, é uma possibilidade. Outra possibilidade que o Monark está falando é você fazer executivo, legislativo, né? Descasar o Congresso do executivo. Lá nos Estados Unidos... Isso realmente parece interessante. Eles votam junto para presidente e para o legislativo, mas o mandato do legislativo lá não é de 4 anos, é de 2. Então, no meio do mandato do presidente, eles fazem uma eleição só do legislativo. Então, o mandato do presidente é de 4 anos e do legislativo é de 2. De forma que, se a população também avalia que o Congresso
tá certo ou tá errado, se o presidente vai bem ou vai mal, ele dá mais força pro presidente ou tira a força. E aqui no Brasil, a gente tava fudido se fosse assim. Porque ano sim, ano não ia ser ano eleitoral, cara. Pois é, esse é o problema. Mas já é assim, né? Ano sim, ano não, porque é municipal, estadual. Municipal, estadual. não, Tem tudo como bem. fugir. É, Na verdade, a eleição nunca acaba, cara. Mas aí que tá. Ó, Agora é assim. mas- Agora a campanha é uma campanha permanente. né? mas aí, por exemplo, ó, se a gente, em condições normais, 4 anos de mandato, só o último é o ano eleitoral de todas as funções, né? Apesar, assim, Sim. esse é o meu ano eleitoral, mas não é o do Monarca. Exato. Né? Exato. Agora, se a gente coloca esse sistema americano aí, a gente ia ter, pelo menos ali pros deputados, não sei o quê, todo ano sim, ano não. ano sim, não. Eu não sei como é que eles conseguem. Eu acho que é muito pouco 2 anos de mandato. E assim, lá nos Estados Unidos, como lá o financiamento é privado, totalmente privado, tem o fundo público lá também, tem, mas tem o financiamento privado. Aí, como lá essa questão do financiamento privado é assim uma febre, as campanhas custam cada vez mais caro, né? Então, os deputados lá são eleitos, o cara no dia seguinte que ele está eleito, ele começa a fazer arrecadação para a campanha próxima. Eu não sei como é que o cara consegue, porque o cara nem ganhou, já está pensando na próxima campanha, porque a próxima campanha é ano que vem. Quando ele pensa nas coisas que ele tem que fazer pro povo, né? Pois é, isso que é o problema. Agora, reforma tributária. Por que é difícil? Aí entram também os interesses, né, Monarca? Vamos pegar o exemplo da reforma tributária. O que é fazer a reforma tributária? É definir quem vai pagar mais imposto e menos imposto. Então, você imagina a quantidade de briga que tem nisso. Porque ninguém quer pagar mais imposto. E todo mundo quer pagar menos imposto. Mas será que a discussão correta não é de onde eu recebo os impostos? Porque o imposto sobre consumo é um crime. Eu concordo com você. O que deveria ser feito nessa reforma tributária? Né? Primeiro, assim, o que os países desenvolvidos, todos capitalistas, como é que eles tributam? Eles tributam, sobretudo, renda e patrimônio. Então, se você ganha muito ou se você é muito rico, você paga mais. Faz sentido, né? Claro. Eu odeio pagar imposto, veja bem. Sim, claro, mas ninguém faz gosta. sentido. Mas é a forma mais lógica e melhor para a economia de pagar. O que eles não tributam ou tributam menos? O consumo, a produção e a folha salarial. Que é o que faz a porra toda andar, né? É isso. Então, assim, tributar o consumo, por que você cobrar o ICMS, que é o que a gente paga aqui no Brasil, mesmo sem ver? Né, o cara vai fazer um lanche, né? E aí ele paga lá uma parcela de ICMS. Por que é ruim esse imposto? Porque o cara riquíssimo Vai pagar o e o mesmo cara imposto que o paupérrimo, pobre. os dois vão pagar o mesmo imposto para fazer aquele mesmo lanche. Você vai dizer, mas eles não fazem o mesmo lanche. É verdade. Mas se fizessem, pagariam o mesmo imposto, o que é injusto. Já se você for tributar na renda e no patrimônio, quem ganha muito paga muito. Quem ganha menos paga menos. É isso que tem que fazer. A proposta não faz isso. A proposta que está em votação atual lá, que é do governo. O que ela faz exatamente? A proposta, ela faz assim, ela aumenta, ela cria uma tributação de lucros e dividendos, o que é correto. O que é tributar lucro e dividendo? Tirei o dinheiro da minha empresa para botar no meu bolso. Pronto, tá certo. Corretíssimo. Tá certo. Agora, você não pode cobrar lucro e dividendo igual de quem tira 20 mil reais da empresa do que quem tira 8 milhões. É verdade também. Você não pode ter o mesmo percentual para todo mundo, 20%. Não sei, é que é opinião Sim, minha. claro. É que no caso da empresa, tipo, a visão do empresário que tira muito lucro, não importa se é pequeno. É que tem muitos pequenos empresários, né? Esse é que é o verdade, ponto, é assim. verdade, O é que eu acho? Não, seria muito legal se O tivesse cara fazer precisa daquela porra ali para ele comer. tipo, $500 mil por ano. Fazer uma progressividade, entendeu? Olha, se você tirar até tanto, você paga, digamos, 10%. Se você tirar de tanto a tanto, 12%. Melhor entendeu? assim, é melhor Por assim. exemplo, essa é uma das coisas que a gente ia levar para o Paulo Guedes e que a gente defende. Chama progressividade na tributação de lucros e dividendos. Então, a gente concorda de tributar lucros e dividendos, mas não botar a mesma taxa para todo mundo. Legal. Né? Eu acho que é correto, por exemplo, reduzir a tributação no imposto de renda, digamos assim, e equilibrar isso com o da pessoa jurídica. Né? O governo está propondo fazer uma mudança em tributação de pessoa jurídica, você tributa o lucro e dividendo e aí você vai reduzir da pessoa física se você já tributou no lucro e dividendo. Então, fazer um equilíbrio entre essas duas alíquotas, ou seja, fazer justiça, é correto, né? Para você não incentivar que as pessoas vão para... O que acontece hoje no Brasil? Você paga como pessoa física muito mais do que você paga como pessoa jurídica. Daí tu vira PJ. Aí você vira PJ. Tá errado.
O que seria o correto? Você tanto fazer para você CPJ ou pessoa física que você pagaria a mesma coisa. Aí você para com essa fraude que é todo mundo abrir um monte de PJ. A pejotização da parada. A pejotização, né? Faz todo sentido essa parada. Então, são coisas que eu acho que dá para fazer. Isso é consenso? É consenso, né? É consenso. Tem alguém que é contra isso? A progressividade o governo é contra. Por exemplo, Paulo Guedes Molon, eu sou a favor, mas eu não consigo defender isso agora. Eu digo, tudo bem, mas nós vamos defender. Qual que será que é o problema dele, da progressividade? É claro que há a reação de quem ganha muito a pagar muito. E quem ganha muito tem muito poder também. Ah, porra, cara. Mas é que, tipo, Mas você é que se aumentou tu ganha o muito, final deixa da de ser um alíquota. filho da puta, cara. Mas você aumentou Porra. o final da alíquota nessa proposta, no sentido, tipo, a alíquota era 20%. E aí. Nós estamos propondo uma alíquota única para todo mundo. Mas aí no final da alíquota, pra quem ganha muito, você queria aumentar muito esse percentual? Não, a gente nem falou percentual, mas a gente falou o princípio, né? A gente quer ir eu acho que tinha subindo. que ter, tipo, uma alíquota máxima de, tipo, ó, pra mim, ó, tem alíquota pro cara que ganha até 500 mil por ano. Depois disso, mano, o cara já consegue, eu acho, que bancar a alíquota que for e aí uma taxa igual pra todo mundo. Eu também acho que se ficar escalando muito, tendo várias, é ruim. Aumenta aquela burocratização da contabilidade de todo mundo, sabe? Você tem várias formas e aí tem taxas e não sei o quê. Outro princípio Mas se esse fosse o único problema, o problema é que a gente paga uma caralhada de imposto diferente pra cada peido que tu vai dar. Porra. Ah, não, sim. Eu tô Pô, Esse é o eu vou problema, mandar. né? Se eu mandar um troço da minha empresa pra mim mesmo, só que outra empresa em outro estado, eu pago uma grana. E é eu mandando um bagulho pra eu mesmo. Esse é um outro problema, assim, da tributação brasileira, que ela é muito complexa, muito difícil. Quem quer pagar imposto certo, empresário, por exemplo, o cara não sabe como pagar às vezes. Cara, é difícil. A gente difícil gasta, pagar. A gente gasta uma grana com os caras que o trabalho deles é me dizer quanto é que eu tenho que pagar de imposto. Então você veja, assim, tem uma estatística lá do Banco Mundial, né? Eles fizeram uma estatística chamada Doing Business, né? Você é professor de inglês, que é sobre quantas horas os empresários gastam no Brasil e no mundo para declarar os impostos. Não é se é caro ou barato, é quanto tempo o cara gasta. No Brasil eram cerca de 1.200, 1.300 horas por ano. A média da OCDE, dos países mais desenvolvidos, era cerca de 150 horas por ano. Porra, é um absurdo. A média da América Latina era de 300 horas. Quer dizer, a América Latina, o dobro da OCDE, mas assim um quarto da gente. Então, o Brasil, a tributação no Brasil é complexa, é complicada. Ninguém entende de todo o sistema, cada um entende de uma parte. Então, você tem que simplificar a tributação. Simplificar. Quanto menos regra, melhor. Claro, você tem que ter algumas regras de compensação, porque você diz assim, o cara não pagou aqui, então ele vai pagar ali, ou o cara já pagou aqui, não paga ali, né? Eu estava falando, por exemplo, pessoa jurídica e pessoa física, né? Como combinar essas coisas. Agora, tem que simplificar. Segunda coisa que tem que fazer, tornar progressiva. Quem paga imposto no Brasil muito é quem ganha menos. Com quem certeza. mais paga imposto é pobre e quem... Em percentual em percentual. E classe média. Classe média tá ferrada também, cara, porque paga muito. Super rico no Brasil não paga nada. Comparado a... Não é só comparado. Assim, acionista de banco. Banqueiro, dono de banco. Se o cara recebeu, por exemplo, no ano passado, de lucros e dividendos 9 bi, 8 bi, 800 milhões, ele não pagou nada. Não é que ele pagou R$1.000, não. Ele pagou zero. Zero. Porque ele recebeu lucros e dividendos da empresa dele. E isso não é taxado. Está errado. O cara que ganha R$6.000, ele paga 27,5% dos seus R$1.000, cara. Do salário dele. E o cara que é dono de um banco... Já retido na fonte. O cara nem vê o dinheiro. O outro que é o dono de um banco e ganhou 800 milhões, ele paga zero. Cara, zero. não tem como isso estar... É assim, ó, lembrando que eu odeio imposto. Quais são os principais... Quais são os impostos mais importantes pro Brasil continuar andando, cara? Tu sabe? Cara, assim, acho que é imposto de renda, né? São os impostos que incidem sobre consumo, né? Esses aí geram bastante impostos de receita. importação, exportação, basicamente esses, assim, né? Entendi. Em nível municipal, o mais importante é o ISS, né? Que é um imposto municipal que incide sobre serviços. O estadual é o ICMS, que é o mais importante, embora tenha também outras receitas, tipo IPVA, né? Que é imposto de carro e tudo. Outro exemplo do Brasil. Quem tem carro paga IPVA.
Isso eu acho um absurdo. É tipo, você tem que pagar pra ter o teu carro. E quem tem lancha, paga pra ter lancha? Não sei. Não paga? E quem tem jatinho, paga pra ter jatinho? O helicóptero também não. Não paga? Só quem tem carro. Entendi. Pô, podia dar uma diluída nisso aí, né, pô? Não, cara, Não, na você verdade, não, podia tudo- parar de cobrar do carro, né? Porque Porque não faz sentido. Faz sentido. Pra mim isso não faz sentido, tá ligado? Eu vou lá, eu sou meu cu pra conseguir comprar esse carro, porque o carro... pô, e o carro ainda por cima, o preço cheio dele lá tem, sei lá, 40, 50%. E o carro aqui no Brasil, o preço é absurdo, é distorsivo no mundo inteiro. Mas me disseram que não é de carro que você tá vindo pra cá, não. Bom, eu vim de Uber, né? Porque o monociclo Não, mas me disse- quebrou até o monociclo, assim, sim. Ó, Eu vi quebrou, aqui tá embaixo consertando. um outro monociclo. Sim, Impressionante, o negócio é rápido pra caramba. Depois, se você quiser tentar andar lá... Só com seguro. Seguro de vida. Mas então, aí o carro já é caro pra caralho, você vai lá, compra o seu carro com suor do seu emprego e ainda o Estado fala, ok, tu comprou teu carro, mas o aluguel do teu carro é esse. Pra mim isso não faz sentido, mano. Eu entendo o que você está dizendo, assim, mas o que eu acho que é menos razoável é que se você tem um imposto de propriedade de veículo automotor, pô, um jatinho é um veículo automotor. Ele se move sozinho. Não tem que ninguém tá puxando ou empurrando. Não é uma charrete, né? Uma lancha é um veículo automotor. Automotor, ele se move por si mesmo. E esses caras não pagam nada. O cara que tem um jatinho mais caro do mundo, tem brasileiro que tem. Esse cara não paga nada por ano para ter o jatinho e o cara que tem um Fusca. Sim, sim. Sabe? Aí não tá certo, né? Não tá Não certo. tô nem falando do Fusca moderno, que esse é mais caro. Mas... Eu só argumento que, tipo, um errado não faz dois errados não faz um certo. Mas sabe tá por quê? ligado? Sei lá. Não, eu entendo assim o seu ponto. Normalmente o imposto sobre carros, assim, a ideia é de que, por um lado, você precisa de recursos para manter as estradas, ou seja, aquilo tem um custo, né? Então, não é justo já não que... paga imposto, já não tem Aí pedágio. que tá, mas será que quem não tem carro deve arcar com a manutenção das estradas tanto quanto quem nenhum tem? problema, assim, eu tenho carro e eu não tenho nenhum problema quer dizer, eu não teria... Quer dizer, ninguém gosta, como você disse, ninguém gosta de pagar imposto. Mas Melhor seria não pagar. mas eu não teria nenhum problema de pagar o imposto se eu andasse numas ruas que não quebra meu carro. Aí tem um outro problema, né? Que assim, a gente bom paga uso do muito dinheiro. e a gente vê pouco de volta. Né? Assim, esse é um problema do Brasil também. Agora, a solução, assim, tem uma solução errada e uma solução certa. Assim, a forma de ver isso, você pode falar assim, cara, eu pago muito, não tenho nada de volta, não vou pagar. Essa não é um bom caminho. Assim. O que a gente tem que fazer como brasileiro, na minha opinião? Cara, eu pago muito, eu quero receber o que eu pago. Cara, eu tenho que ter a rua certa. Você não paga para manter a rua? Eu quero chegar no hospital público, eu quero ser atendido. Tem que ter médico, eu não pago. Ah, não, mas o dinheiro não dá, meu amigo. Você administra melhor, você recalcula, você me cobra o que você me deve cobrar. Agora eu quero poder ir no hospital e ser bem atendido. O que acontece nos países que a gente acha o máximo? Os caras pagam mais imposto que a gente. Mas eles têm. Né? Você pegar a Europa... Aí, nesse caso, por exemplo, eu acho que os Estados Unidos é um bom exemplo de saúde pública. Mas a Dinamarca é. A Dinamarca. Entendeu? O cara 40%. Agora, o cara não paga escola, não tem plano de saúde. O cara teve um filho, a escola é a melhor possível, é a pública. E aí também lá estuda o filho do dono da empresa e o filho do funcionário mais simples da empresa. O que uma visão para socialização de uma pessoa é incrível. Claro, ele poder cara. ter, compartilhar... Igualdade de oportunidade Sim. que a gente falou, né? É verdade, porque uma das coisas que é difícil da igualdade de oportunidade é que um filho do ricaço, ele vai ter mais oportunidades, óbvio, porque o amigo do ricaço são também outros ricaços que vão colocar o filho do ricaço Vão nas oferecer melhores emprego, oportunidades. Exato. Mas se o filho do ricaço faz um amigo com um cara que... vira amigo de um cara que não é ricaço, porque ele está estudando na mesma escola pública, de boa qualidade, você tem uma socialização, você tem uma divisão aí desse network. Exatamente. Então, assim, eu acho que o problema da gente é não cobrar, ter de volta. Mas como é que eu cobro, cara? Vocês aí- estão aí cagando entra a pra mim. política. Tu foi lá pra Não, eu não. Brasília, cara. Lá em Brasília, como é que eu vou cobrar? Eu tô aqui em São Paulo, eu vou fazer o quê? Como é que eu vou despejar um caminhão de bosta que nem os caras fizeram A em verdade Paris? é que não existe essa de cobrar. A verdade é que só vai mudar... Quer dizer, existe como Não. cobrar
Que eu acho que as Sim. pessoas estão começando a fazer mais, que é se engajar politicamente, o caralho. Sim. Mas é que, Eu tipo, também acho que está aumentando, assim, as pessoas estão acompanhando mais. E as redes sociais, e um programa como esse ajuda muito nisso, que a pessoa começa a acompanhar mais, entende, olha, pensa, repensa, né? A gente falou um monte de tema aqui, sim. que as pessoas estão, cara, não tinha pensado nisso de tributário, verdade. discordo, concordo, né? É. Isso a gente O concordo, discordo aí, isso é um problema deles. Eles não podem tem pensar problema. como quiserem. Exatamente, mas a gente está discutindo isso. Sim. E como é que foi essa tua primeira eleição aí de deputado de deputado estadual? Como é que foi que aconteceu a eleição até o dia que tu vê que tu estava eleito? Para mim foi uma surpresa, assim, porque eu tinha sido candidato a vereador, tinha tido 9 mil votos, precisava ter tido 12 para me eleger como vereador, faltaram tipo 3 mil votos. Isso pelo PT. Aí eu fiquei arrasado, né? Eu cara, lembro de tu com o bagulho do PT mesmo. sim, eu fui muitos anos do PT. Aí eu fiquei arrasado, eu falei, pô, como é que eu sou um derrotado? Não é possível. Como é que eu fui perder Porra, essa eleição? derrotado com 9 mil votos? Exatamente. Aí depois eu entendi. Aí um amigo meu falou, cara, deixa eu te explicar um negócio. 9 mil pessoas saíram um dia de manhã de casa com o teu número anotado pra ir lá dizer que, pô, confio em você, cara. 9 mil pessoas, quase um maracanãzinho cheio, cabe 15 mil, né? É. Cara, 9 mil pessoas é muita gente, cara. Aí eu falei, pô, é verdade. Eu não tive pouco voto, eu tive muito voto. Eu não tive o que eu precisava, mas, pô, foi muito bom. Então, aí eu falei, vou aprender a fazer campanha, porque eu tinha errado muito. Na primeira campanha a gente erra muito. Você sabe quais são os erros? Ah, cara, você vai em atividade que não faz sentido. Por exemplo, assim, você quando vai ser candidato, você tem que definir um foco. Seja um foco regional, seja um foco de bandeiras que você vai defender, né? E buscar esse eleitor, né? Assim, o Igor estava contando aqui que me viu panfletando, né? Mas eu não imagino que uma pessoa, só por ter ganho um panfleto meu na rua, que ela vai votar por aquilo. Ela vai votar se, de repente, aquilo que eu estiver falando para ela fizer sentido no panfleto, se ela ler o panfleto, se ela tiver ouvido falar de mim de outros lugares. Então, tem uma série de fatores, né? Não é pra puxar teu saco, não. Ah. Longe disso, porque política é um bagulho que eu fico sempre... Então, Todo não mundo é pra fica- puxar teu saco. Mas, porra, eu lembro de você você não tava só panfletando. Tu tava também conversando com os caras. Aham. Tinha uns caras que assim, perto de você, e perguntando as paradas, e tu Aham. conversando, e eu passando gente pra caralho no metrô, Aham. e tu entregando panfleto e falando ao mesmo tempo, e eu, Exatamente. caralho, esse cara é brabo. Girando os pratinhos, falando, É. conversando e falando. Não, mas eu acho que isso é assim... Você, quando encontra o eleitor que está afim de conversar, acho que você tem que ouvir o que o cara tem a dizer e dizer por que você está defendendo aquilo, tirar alguma dúvida, enfim. Mas saber buscar esse eleitor, assim. Eu acho que isso é um grande segredo, né? Então, minha bandeira era a educação, por exemplo. Era uma das minhas bandeiras. Então, eu fazia... Na primeira campanha, você acha que você vai pegar todo mundo, né? Você não pega todo mundo, assim, porque as pessoas têm preocupações diferentes, estão buscando coisas diferentes, né? Então, você tem que definir bem aonde você vai focar. Se você não foca... É um pouco assim, vocês fazem isso aqui também na comunicação. Vocês sabem para quem vocês querem falar, né? Vocês têm um público que vocês falam assim, cara, o programa da gente é isso aqui, não é aquilo ali. Né? Vocês não tentam ser um pouco de flow, um pouco de programa de imprensa, um pouco de não sei o quê. Vocês falam para um público enorme no país, mas vocês sabem o que vocês querem fazer. A Acho nossa que identidade, né? Identidade. Assim, o candidato, acho que ele tem que ter isso também, não tentar pegar qualquer tipo de... Não, eu vou assim, ó, eu quero ser um deputado que vai defender a educação, né? E aí tem a ver com a minha história, porque eu sou professor. O que me motivou a ir para a política foi a educação. Eu vou procurar mostrar uma plataforma que seja coerente, que faça sentido, que a pessoa leia e faça, legal, dá para ele fazer isso, né? E não assim, vou triplicar o número de escolas no estado do Rio de Janeiro, vou botar ensino em tempo integral. Não é Só real. já vê ali, Sabe? mais um. Então fazer uma coisa coerente assim e sobretudo tá presente assim, as pessoas conseguirem te acessar. Na primeira campanha você não sabe muito bem como fazer isso assim, né? E assim, se você tem um foco regional, focar naquilo. Não era o meu caso. Minha candidatura é uma candidatura mais que a gente chama de voto de opinião, né? Que é em torno de bandeiras, é uma candidatura mais temática do que localizada geograficamente. Mas Voto em mim porque eu sou do bairro. isso. Esse candidato que é do bairro, que tem também e faz parte, não tem nada de errado nisso, esse cara tem que ficar no bairro. Se chamarem ele para uma reunião 10 bairros para lá, com 100 pessoas, e tiver uma no bairro dele, no bairro que ele quer representar com 10, ele tem que ir para a reunião de 10. Normalmente ele vai para de 100. Porque ele, mais gente. Mais gente. Mas lá não
Não converte. Não soma, não converte para ele. O que converte, ele tá no bairro dele, se é isso que ele quer ser. Então, acho que essa clareza a gente vai pegando, fazendo campanha, né? Assim, aprendendo a falar com as pessoas, o tipo de material que você faz para entregar para as pessoas. Hoje, cada vez menos panfleto impresso, né? Acho que Tá mais digital o negócio. É. Mas antes era assim, um panfleto enorme. Assim, você acha que todo mundo vai querer ler tudo que você escreve? Você escreve um negócio, não, ninguém lê aquele negócio. Então, uma coisa mais simples, né? Então é um aprendizado também. Fazer campanha é uma coisa bacana. Eu gosto de campanha. Você tem que gostar de gente, né? É. Eu gosto de gente. Quantas pessoas você conversa numa campanha, assim, você sabe? Cara, milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Tem gente que conta, né? Tem uma história folclórica de um cara que foi candidato e depois, quando abriram as urnas, ele estava crente que ia ser eleito e saíram 100 e poucos votos. Ele falou: traíras! Já ouvi essa história aí. Mais de 1000 mãos que eu apertei lá. Todo mundo, tô contigo, cadê? Bom, teve na última eleição, não sei se vocês viram, rolou pela internet também, cara, uns vídeos aí de candidatos, assim, indignados com o pessoal que não tinha votado, né? Saiu muito no Twitter, cara. Eu ouvi falar isso daí, os caras putaços. Cara, mas muito bravos. Caraca, porque todo tem mundo isso. falou que eu votei. Mas o eleitor, cara, não é que o eleitor tá mentindo também, não. O eleitor, ele encontra um candidato e fala, pô, vou votar nesse cara. Depois ele encontra o outro e prefere o outro. Ele não é obrigado a ficar com aquele cara. Ele fala, pô, eu ia votar naquele, mas esse aqui eu tô vendo que tem mais a ver comigo, o cara não vai votar, né? Ou às vezes tinha um churrasco no domingo. Infelizmente tem isso, cara. Isso é ruim. Por que é ruim isso, cara? Isso é importante o eleitor entender. O cara que paga um churrasco para o eleitor, além de ser crime eleitoral, né, que é compra de voto, chama captação de sufrágio, é compra de voto o nome. Isso daí, o eleitor tem que pensar assim, o cara que me dá alguma coisa na campanha, uma coisa assim, 100 tijolos, um churrasco, esse cara, ele vai sentir que ele não tem que me dar mais nada. É verdade. Esse cara vai pensar assim, eu já dei para aquele cara, eu já paguei, meu amigo. E aí o cara vai passar 4 anos te maltratando. Porque ele vai pensar, não, o que eu tinha que fazer eu já fiz. É ruim, é um péssimo negócio para o eleitor, entendeu? Sim. Né? Só mostra meio que o cenário que a gente tá, né? Tá meio desacreditado da política. Mas tem gente que come churrasco e depois não vota, o que é certo, né? Também. Eu faria isso. Aí o Michael mandou mais uma. O socialista sempre fala isso. Se o cara que tem jatinho não paga IPVA e quem tem um Gol paga, qual a solução? Ferrar o rico com imposto também. O socialista só fica feliz quando todos estão lascados, pagando imposto igualmente, e acabar com o IPVA nunca é nem sugerido. Não, eu não quero que pague igualmente, não. Eu quero que o rico pague mais. Ele está sendo até generoso comigo. Eu não quero que pague, eu quero que o rico pague mais. Agora, eu queria perguntar para o Michael o seguinte, Michael, o jatinho do cara, não tem que ter alguém controlando o voo para dizer se o cara pode pousar ou não? E quem é que paga? O imposto vai para isso, cara. O cara da Infraero, ele ganha o salário dele pago pelas taxas que a gente paga no aeroporto para pagar, senão o avião bate. Tem que ter alguém dizendo, pousa, não pousa, vai pela rota tal, 30 graus sul, não sei quantos graus norte, vira para cá, vira para lá. Isso custa dinheiro. A pista do aeroporto custa dinheiro. Diz assim, privatiza o aeroporto. Pode privatizar. Agora, o controle aéreo você não pode privatizar. É uma questão de segurança. Privatizar a loja do aeroporto, quem que vai alugar a loja para empresa A, B, você não me interessa. Eu também acho que o Estado não tem que cuidar disso. Agora, o controle aéreo tem que cuidar. Não é isso? Então, isso custa dinheiro. Alguém tem que organizar isso. Não existe sociedade desenvolvida sem Estado. Assim, a gente não tem nada que tenha sido feito de grandioso no Ocidente, no Oriente, no mundo, que não tenha envolvido uma organização do poder. O que é o Estado? É uma organização do poder. Alguém diz assim, o que pode, o que não pode, você faz lei. Ah, não, mas deixa as pessoas livremente fazerem o que quiserem. Não pode, amigo. A pessoa não pode olhar para sua mesa, você está comendo alguma coisa. Eu gostei daquela comida dele ali, eu vou lá e pego e como a comida. Aí o sujeito levanta, tem que me dar um safanão, aí vem outro que vem uma arma, dá um tiro na cara. Isso é o caos. Não dá, você tem que ter regra. E quem é que faz a regra? É a humanidade, ela se organiza para fazer regra. É assim que nasce o Estado. Né? Agora, é claro que ele pode ser usado para oprimir, para impor, para limitar. É um uso ruim. Mas pode ser feito para libertar, para proteger, para garantir. É um uso bom. Eu acho que esse negócio do Afeganistão nos mostrou, pelo menos para mim, que o Estado é meio que inevitável. Porque o que aconteceu lá? O Estado existia, do nada o Estado deixou de existir de um dia para a noite. E o que aconteceu? O vácuo de poder instantaneamente foi preenchido por uma outra organização. Então, querendo ou não, sempre vai ter uma organização controlando uma região e tal. A questão é qual, né?
questão é qual. Então, já que a gente já tem uma, vamos melhorar essa, né? Exato. E corrigir as coisas, porque tem distorção mesmo. E tem vezes que o Estado acaba funcionando para ele mesmo. Está errado. Está errado. Então tem que apontar isso e corrigir o erro, né? Agora a gente vê outros países, cara, pô, assim, é de chorar. Assim, você vê as coisas que outros países fazem, cara, pelos seus povos, é isso que a gente tem que imitar, entendeu? É copiar bons exemplos. Né? O Maicons diz aqui: o Estado é uma instituição cujos pilares são o roubo, a coerção, a mentira e o populismo. Nada bom pode vir de algo com essa estrutura. Aí nossa audiência é um cap aí. O Estado não é feito para ajudar os pobres, é feito para ajudar os membros do próprio Estado. Afinal, como se ajuda os pobres cobrando imposto? Ele ainda continua, peraí que tem outro aqui. Se você ganha R$2.000 e o Estado rouba 800 com imposto, não importa qual milagre que os políticos digam que farão com seu dinheiro, você agora está R$800 mais pobre e dependente de bolsas e auxílios do Estado que serão dados ao povo para angariar votos para a próxima eleição. Eu diria que o Maicon está descrevendo mais ou menos o que se tornou. A situação atual é essa. Eu acho que assim, ele está mostrando as distorções que podem vir do Estado. O Estado é uma ferramenta. Uma ferramenta, ela não é em si boa ou ruim. Depende do uso que você faz dela. Ou já pega o trago ali que o maluco... Eu bebo muita água, porque eu falo muito. O que acontece? Assim, vamos pensar uma faca. Uma faca é boa ou ruim? Eu posso matar, mas eu posso só cortar meu queijo. Exatamente. Então isso é uma ferramenta. Então o Estado é uma ferramenta. O uso que se faz dela é que diz se ela está sendo bem usada ou mal usada, mas ela não é boa nem má em si. E eu acho que é uma grande invenção. Por quê? Alguém talvez dissesse assim, não, as pessoas deveriam livremente se organizar, auto-organização. Eu entendo esse raciocínio, mas aí eu pergunto assim, como é que você constrói uma linha de transmissão de energia do norte para o sul do país? Com auto-organização? Como é que você recolhe dinheiro para pagar uma escola pública para quem não ganha nada? Tá, você está pensando na pessoa que ganha 2.000 e ela paga 800. Vamos pensar na pessoa que não ganha nada. E ela não tem nada e ela é ferida. Aí não tem hospital público, ela vai para onde? Acho que a grande crítica acaba sendo o retorno mesmo. Esse é que é o problema. Aí o cara diz assim, eu ganho 2.000 e pago 800. É muito ou é pouco? Depende. Eu preciso pagar a escola particular. Bom, aí começa. Você tem uma boa escola, você paga 800, você ganha 2.000, você só ficou com 1.200. Vamos imaginar que esse cara que ficou só com 1.200 tivesse uma boa escola para os filhos, segurança nas ruas, uma boa estrada ou um bom transporte. Eu tô mais do que feliz de pagar, pô. Entendeu, meu irmão? Você paga, não, eu vou pagar 1.000. E eu não gosto de pagar imposto. Eu acho que é foda, mas eu concordaria em pagar. O problema é assim, eu quero medir isso, eu quero saber o custo-benefício. É. O que eu tô pagando tá valendo a pena? É. Porque pode valer a pena. Tanto é que tem países que o cara paga 50%. É verdade. Esse negócio de 27,5%, que é o máximo no Brasil, é o máximo aqui. O que é errado nos 27,5%? Primeiro, 27 para quem ganha mais de R$6.000 é considerado rico no Brasil. Porque paga a mesma alíquota do cara que ganha 100.000. Tá errado. O cara que ganha 6.000 não poderia pagar 27,5. É muito para ele. E o cara que ganha 100.000 não pode pagar só 27,5. Ele devia pagar 40%. Para ficar com 60.000. Para ficar com 70.000, pagar 30%. Esse cara poderia pagar mais. Então esse é o primeiro problema. Agora, o segundo problema é se um cara fala, pô, paga 27,5 e tem o que de volta? O cara fala, não, pô. Eu não tenho... eu não quero pagar, pô. Uma vez me contaram uma conversa, a pessoa me contou que, conversando com um alemão no avião, uma pessoa na classe executiva, começaram a falar de tributação, o cara falou, não, quanto eu pago, quanto você paga, quanto eu pago, quanto eu pago. O cara falou, não, é um absurdo aqui no Brasil, 27,5% do que eu ganho. Aí o cara falou assim, não... E você, sei lá, os caras dizem 40%. Eu falei, mas você não acha um roubo te cobrarem 40%? Ele falou, não. Eu acho que eu tenho de volta o que eu estou pagando. E, de fato, na Alemanha o cara tem. Né? Aí que está o negócio. E depois eu quero dizer assim, não, e tem mais uma coisa. Eu fico orgulhoso de pagar, de contribuir para o meu país com 40% do que eu ganho. É outra mentalidade. É claro que aqui o cara não pode dizer isso, porque o cara fala, pô, eu orgulhoso, eu dou isso e não tenho nada de volta. Tu é burrão. Mas é essa parte que a gente tem que mudar. É tipo ser mulher de malandro. Né? Entendeu? Mas assim, o que a gente tem que mudar é o retorno, não é a existência da coisa. Mas eu entendo a reclamação do Fernando. Eu acho que a solução não é não ter.
Esse mudar o foi uso o que se Michael, faz. rapaz. Esse eu lembro aí que eu fiquei aqui, não posso esquecer o nome desse. Esse foi o Michael, tá Esse foi certo. o Michael. Até porque se o Estado só deixar de existir, aconteceu o que aconteceu Viu no como a Afeganistão. sua memória de professor não foi perdida, viu? O Pimenta Fernando diz aqui: salve, salve, Alessandro, Monarque e Igor. Alessandro, fala um pouco das suas propostas, em que pé estão e quais se referem às reformas tão importantes que o Brasil precisa. Abraço. Bom, primeiro sobre a reforma tributária, né? O que eu defendo? Eu defendo tirar imposto do consumo, da produção e da folha salarial e colocar mais tributos na renda e do patrimônio. Diminuir a tributação de classe média e classe popular e tributar mais os super ricos. Aí você diz assim, mas essa conta fecha? A gente apresentou uma proposta no primeiro ano do atual governo, uma proposta de reforma tributária nossa. Depois, quem quiser pode pesquisar. A proposta de reforma tributária da oposição está lá. É de todos os partidos da oposição, foi feita conjuntamente por nós. E tem lá as contas para mostrar que a gente consegue manter a mesma arrecadação com essas mudanças. O segundo ponto é taxar lucros e dividendos, que eu defendo, mas de forma progressiva, né? E compensar essa tributação, reduzindo eventualmente da pessoa física na medida do possível. Terceiro ponto é fazer uma reforma tributária verde. O que significa isso? Taxar mais as atividades. Com mais maconha, tô brincando. Não, é taxar mais as atividades poluentes, petróleo, né? Quer dizer, produção de petróleo, veículos que poluem e assim por diante, e incentivar produção de energia eólica, solar, quer dizer... Uma taxa no CO2, né? Por exemplo, taxação o mercado de carbono, a taxação de carbono. Hoje, né? o carro elétrico, a taxação dele no Brasil é absurda. Num carro elétrico. Ela é muito maior do que num carro normal. Isso é o contrário do que deveria fazer um país que está preocupado com o aquecimento global. Hoje saíram matérias na imprensa, na internet, eu fiquei muito impressionado. O Brasil está secando. O Brasil tem muito menos água hoje do que tinha 30 anos atrás. A superfície de água no Brasil, o tamanho dos rios, dos lagos, é, 30% menor. É muito menor. O Pantanal perdeu cerca de 70% do que tinha de água. Caralho. É assustador, assim. Então, ou a gente faz alguma coisa... 70%? Em comparação... É muito assustador, tá muito mais seco do que era. Então, nós vamos ter problemas mais para frente se a gente não fizer nada. Então, a hora de fazer é agora. O mundo inteiro está acordando, a Europa está acordando. A gente deve estar vivendo problemas por conta de todo esse processo e nem se deu conta, né? A gente está vivendo, essas grandes catástrofes naturais aí são resultado desse aquecimento global que a gente não sente, A gente está tendo máximas e mínimas de temperatura no Brasil que nunca foram vistas na história. Exatamente, e isso causa... E aí tem um outro problema no Brasil, né? Porque esses grandes transtornos climáticos, eles causam mais sofrimento para quem tem menos. Então a desigualdade aparece aí também. É verdade. Quem é que morre em enchente? Quem é que morre em desabamento? É quem é mais pobre, porque está morando em situações mais precárias. Mas, enfim, abri um parênteses para falar de tributação verde. Então, acho que a reforma tributária teria que ter isso também. Então, eu dei aqui alguns pontos de reforma tributária. Eu vou falar da reforma administrativa. Antes de você falar, posso ser um pouco do advogado diabo Pode, aqui? claro. Eu acho super legal, a gente tem que taxar os mais ricos mesmo, porque faz sentido, né? O dinheiro tá lá com eles, né? Sim. Não vai tirar da onde. Mas existe um problema, é que os mais ricos eles têm opções de sair fora. Tipo, eles têm opções de pagar um advogado carão e descobrir um loophole pra só não pagar as taxas. Ele cria uma empresa, não sei onde, em Singapura, não sei onde eles criam empresa hoje em dia. Mas eles criam uma empresa lá, um offshore, sim. E aí fica fazendo uns esquemas e tal. E aí, se o país tiver um imposto muito alto sobre esses super ricos, eles imaginam que eles vão sair. Como que a gente lida com esse problema? Ótima pergunta. Eu acho que aí que tá. Você tem que ser inteligente na taxação. Então, por exemplo, imóveis. Não tem como levar para fora. Verdade. Né? Já o imposto sobre grandes fortunas, que a gente defende, ele é polêmico. Porque tem gente que diz assim, não, melhor do que grandes fortunas é taxar a herança. Né? O imposto de herança no Brasil é um imposto muito baixo se comparado com outros países. Tem países em que o cara paga metade do que deixa. Eu acho super justo, inclusive. Por que a herança é muito taxada? Dependendo do valor da herança. Pois né? é. Por que a herança é muito taxada nesses países? E é dependendo do valor, porque tem que ser progressivo também. O cara que deixa muito, paga muito. Tipo, se o cara deixou 10 milhões de reais, aí meio, tirar 5 milhões do cara, acho que é muito, entendeu? Tipo, mas se o cara ganhou
5 bilhões de reais e você deixa 2 bilhões e meio com o cara. Pronto. Porra, eu acho super justo, mano. Essa é a ideia da progressividade. Ó. Você, com esses números, comprovou que essa ideia é correta. Né? Quer dizer, Sim. não é aprovar o mesmo percentual para todo mundo. É o percentual variar de acordo com o tamanho da renda. Mas por que o imposto sobre a herança é maior nesses outros países? Para garantir a igualdade de oportunidades. Porque a herança, ela nada tem de mérito. Ela né? me faz ser um cara, um sanguessuga. Que Assim, fica no ali. fundo, aquilo não foi... mas foi meu pai... Foi meu pai que conquistou, mas meu pai Mas é aí meu tu pai. não produz nada no mundo, porra? E outra, né? você já é filho do teu pai, você já teve muitas oportunidades na vida pra conquistar seu próprio patrimônio. Você não precisa do dele além, tá ligado? Então, esse é um dos temas, assim, que de fato, tem a ver com o que você está falando. Então, tem gente que diz assim, não, então, em vez de grandes fortunas, que poderia induzir a evasão de dinheiro, né, de recursos, o pessoal tirar dinheiro do país, talvez fosse melhor tributar grandes heranças. É um debate correto, assim, mas o importante é, de fato, quando você vai fazer a reforma, você diz assim, se eu fizer isso aqui, qual o impacto disso naquilo ali para evitar que o cara tire? E aí tem áreas em que você pode tributar que não tem como o cara tirar como imóvel, né? Mas eu acho bem legal você, como oposição, estar ciente dessa questão da evasão dos ICAs. Porque, tipo, eu sou super a favor da gente taxar os caras, mas essa era uma visão que eu vejo da esquerda, digamos assim, que era meio míope, assim, tipo, ok, vamos taxar, mas eles não vão realmente taxar, porque senão tipo, você tá fazendo uma armadilha pra um ratinho e o cara é uma puta ratazana, você não vai pegar, tá ligado? Sim. Tem que estar ciente disso. Não, é verdade. E para a reforma administrativa, assim, eu acho que seria importante, o Igor, respondendo aí ao Fernando, né? Caralho, fazer duas tu lembra coisas. do nome, cara? Pimenta. Caralho. Esse não fuma. Cribsables. Fernando Pimenta. Mas é coisa de professor, a gente guarda o nome. Né? Eu não guardo mais, já era. Tu ainda dá aula, né? Eu ainda dou aula. Eu dei aulas de manhã, estava até contando para vocês, lá para meus alunos da PUC. Bom, o que eu faria na reforma administrativa? Primeiro, eu acho que tem uma coisa que assim, o Brasil está devendo há muito tempo, que é a avaliação de desempenho do servidor público. E a reforma não faz isso. A reforma, a pessoa diz assim, a reforma vai ser boa porque vai demitir o mau servidor. Não é verdade. Essa reforma que está sendo proposta, ela vai deixar o chefe do cara escolher quem vai demitir. Isso é péssimo. Por que é péssimo? Porque o cara que fez o concurso público, eu não posso, se eu virar chefe do cara, decidir demitir o cara porque o cara pensa diferente de mim. E a proposta que está lá permite isso. Entendeu? Não, eu quero que seja demitido, sim, o cara que não trabalha. Isso é avaliação de desempenho. Caralho, tu é de esquerda mesmo, cara? Claro, mas o serviço público é para servir a quem? O povo. Assim, por que eu acho que uma reforma administrativa é importante? Primeiro, porque o Estado é a melhor coisa que se inventou na história da humanidade para reduzir desigualdade. Então, se eu acho que para reduzir desigualdade eu tenho que ter um Estado bom, eu, como cara preocupado em reduzir a desigualdade, não posso abrir mão do Estado ser o melhor possível para reduzir a desigualdade. E se o Estado não serve bem ao povo, se ele não está funcionando bem para quem ele deveria funcionar, eu tenho que mudar isso, ou eu não estou preocupado com o povo. Então, eu trabalho muito, eu não me incomodo que o meu desempenho seja avaliado. E o meu desempenho é avaliado a cada 4 anos. A cada 4 anos eu perco o emprego, né? Eu perco o meu ganha-pão. Se eu sou candidato de novo, as pessoas podem avaliar se eu estou funcionando bem ou não. E eu acho que quem é bom servidor, bom funcionário, não tem medo de avaliação por desempenho. Ela só tem que ser bem desenhada para evitar que a perseguição política, de esquerda ou de direita, não importa, seja feita disfarçada de avaliação de desempenho. Isso é que você não pode permitir. Então você tem que ter critérios objetivos, tem que ter duplas avaliações, o cara tem que poder recorrer a alguém para evitar que o cara seja perseguido. Agora, o cara que está no serviço público e não trabalha, esse cara não pode continuar no serviço público. Porque ele está custando o dinheiro dos mais pobres, que é quem a gente diz que paga imposto no Brasil, e não está atendendo, cara. Então não dá. Então eu acho que isso é a maior reforma administrativa, tem que ser a avaliação de desempenho do servidor. Primeira coisa. E a segunda e última coisa é ter mais carreira transversal. O que é isso? É o cara que entra e ele pode trabalhar em tecnologia no Ministério da Saúde, no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Agricultura, e não o cara fazer concurso para técnico tecnologia da informação do Ministério da Agricultura. Você tem 1000 carreiras. Menos carreiras e mais transversais, que o cara pode ser tirado daqui para lá, de acordo com a necessidade do momento, ou seja, dá mais agilidade para o serviço público ser reorganizado. Verdade. É por isso que eu gosto, por exemplo, de mandatos mais longos sem reeleição. Eu estou totalmente de acordo com você. Eu defendo. 6 aninhos ali? 5. Eu acho que 5 já resolvia, sem reeleição.
Mas aí seria ruim pra você, por exemplo. Hoje você... Quando ele já- fala sem reeleição, é sem reeleição para qualquer cargo ou só para o executivo? Cara, pro executivo. Eu também acho. Assim, não existe. Eu não me lembro de país que tenha vedação à reeleição para o legislativo. Por quê? Qual é o problema do executivo? Porque você diz assim, pô, mas e por que tem limitação para o presidente ou para o governador, para o prefeito e não para o deputado? Porque o presidente, o governador, o prefeito, ele tem uma máquina imensa na mão dele. Ele tem milhares de pessoas que trabalham para ele, milhares de cargos onde ele coloca a gente sem concurso público e, portanto, se você bobear, o cara não sai nunca mais. É. Então, todos os países que têm reeleição têm limite de reeleição. Nos Estados Unidos é uma reeleição, aqui é uma reeleição, né? Agora, para o legislativo, não. Eu acho que é positivo você ter uma limitação para reeleição numa casa. Acho que poderia ter 3 mandatos, 4 mandatos numa casa legislativa, até poderia ter. Mas no executivo, eu acho que é ruim o Instituto da Reeleição. Porque o cara ganhou a eleição, o cara já começa assim, minha reeleição. O tempo e inteiro. Ele tem cara, a máquina pública pra o cara- fazer a reeleição dele ser mais Aí, bem cara, sucedida. não tem como dar certo. E aí é qualquer governo. Independente da tendência do governo. Eu acho ruim. Porque o palácio vira um comitê eleitoral, entendeu? No dia seguinte do cara tomar posse. Qualquer governo é assim. É ruim. Tem, Eu também defendo isso. 5 anos sem reeleição. tem capilaridade na Câmara pra passar o fim da reeleição? Eu acho que tem, sabia? Que tem chance de acabar a reeleição uma hora dessa. Por quê? Porque também a reeleição ela diminui a rotatividade no executivo. Sim. E como no legislativo também tem muita gente que um dia quer ser prefeito, governador ou até presidente, Pra eles, opa, eu acho que pode ser uma coisa minha boa. chance vai entendeu? chegar mais rápido aí. Agora, os cientistas políticos assim são contra essa nossa ideia. Eles- Ah, é? Ah, é? É, porque eles dizem assim que se tem uma coisa que funciona é a reeleição, porque o fato do cara já desde o primeiro dia estar querendo a reeleição obriga ele a estar mais ligado ao povo do que se ele não estivesse, digamos assim, mais preocupado com a imagem dele. Pelo contrário, eu acho que pautas mais impopulares, talvez, mas que são de grande importância, não é nem impopular, mas é que não dá voto, por exemplo. Pautas difíceis. É. Ó, não, a reforma tributária em si. às vezes nem difíceis, às vezes, por exemplo, Sim. educação, um plano pra educação, Sim. ou saneamento básico. Os caras não investem nessa merda porque não dá voto, vai. É porque não aparece, então É. não dá tempo de voltar como voto. Então o cara não faz. É. Então, assim, eu vou fazer um plano muito pica aqui na educação que vai dar resultado daqui a 10 anos. 10 anos já, porra, É. já passou. Ou faz, tipo, reeleição só... tipo, você tem que ficar 10 anos sem Afastado. poder. 10, 20 anos, sei lá. Fica um tempo sem. Não, eu acho que o lance da reeleição... Porque ele tem o incentivo aí de fazer um bom mandato pra galera lembrar durante 10 anos, né? Sei lá. Não, eu penso, é que assim, quando a gente tá falando de não pode reeleição, não pode seguida. Ele pode trocar, não é? Sim, agora, nos Estados Unidos, por exemplo, não pode nem trocar. Não? Não, lá o cara só pode uma reeleição. Então, por exemplo, o Trump, Aham. se ele for candidato novamente, como ele não foi reeleito, ele pode ser candidato. Mas se ele for eleito, ele não pode ser reeleito depois. Ah, tem um mandato Porque o cara só pode 2 mandatos. O Obama não pode ser nunca mais candidato, porque ele foi eleito e reeleito, acabou. Nunca mais ele pode ser presidente dos Estados Unidos. Nunca mais. Parece bom. Eu acho também, ótimo. né? É uma limitação, né? Pô, tu teve a oportunidade da vida de ser presidente de um país. Você não precisa ter 2 oportunidades dessas. Uma tá bom. Ou melhor, você teve 2, né? Você não É. pode ter 3, né, digamos assim. Exato. Pois é. Mas assim, o lance da... Um cara que eu vi falando disso... E o que é engraçado, porque mais uma vez, Aham. eu vi o Aécio falando contra o lance da reeleição. Eu fiquei, caralho. Cara, eu realmente acho que a reeleição não foi uma coisa que... Eu fui contra quando foi aprovada. E se fosse botar para votação hoje, eu votaria contra. Contra a continuidade da aham. eleição. Eu votaria pelo fim da reeleição. É. Porque eu acho que oxigena o poder. O cara sai, vai fazer outra coisa, entendeu? E pronto, não pode reeleger. Ah, mas e como é que eu vou continuar o que eu comecei? Cara, você indica um candidato, você diz, ó, quem gostou do que eu fiz e quer que continue, vota nesse cara aqui. Não parece absurdo. Ô, né? outra, e se você é realmente um político mesmo, de um bom político, você não tá ali só por você tem todo o seu Você partido. tem um projeto, exato. toda uma construção. Você tem um partido, É. você tem uma visão de mundo, né? Sim. Eu concordo totalmente com isso. Acho que é um instituto ruim esse negócio da reeleição. Pois... Mas, tipo, essas coisas todas... Não, e o Congresso também, Ah. como sabe que o presidente, tudo que ele quer é ser reeleito, o Congresso também joga com É. isso. Uhum. E o cara que está governando, o cara fica o tempo inteiro se equilibrando ali, porque também precisa do Congresso, porque se o Congresso inviabilizar, ele não se reelege. Então,